terem sido feitos por jogadores do setor defensivo do Alvinegro Paulista. Muito se reclama do ataque do Corinthians, mas quando não tem lá um centroavante, aquele que você queria, vem o setor defensivo e resolve o problema. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa noite, Yara, boa noite a todos. Olha, isso mostra que você tem equilíbrio na sua equipe, né? É óbvio que um sistema de jogo ele tem que estar baseado na parte coletiva, mas é importante quando as individualidades aparecem, né? No jogo de hoje, nós felizmente tivemos os 4 gols sendo marcados. Né? É lógico que é muito cedo ainda, a gente sabe, nós acabamos passando para a semifinal, mas é importante quando você vê a sua equipe jogando bem e quando os atacantes estão bem marcados, que os zagueiros ou os laterais apareçam lá, assim como os volantes, e ajudem na construção dessa vitória. Mancini, boa noite, Fábio Lázaro, do Diário Lance, parabéns pela vitória e pela classificação. A minha pergunta vai especificamente para o nome do jogo de hoje, que é o Gemerson. Ele marcou 2 gols e todo mundo sabe que ele vive um momento final de contrato, de vínculo com o Corinthians. Uma atuação como essa, embora zagueiro, marcando 2 gols, credencia, pelo menos minimamente, para você chegar na diretoria e pedir essa renovação contratual, o quanto a permanência do Gemerson hoje faria bem para esse time do Corinthians? O Gemerson fez um grande jogo, fez os 2 gols, foi decisivo, né, num momento muito importante da partida, fez o segundo e o terceiro gol que nos deu uma certa folga. Isso só engrossa aquilo que todos nós pensamos dele e por isso ele está jogando atualmente. É lógico que não só o Mancini, mas todos aqueles que vivem o Corinthians, a diretoria, os atletas, sabem a importância do Gemerson. E eu já disse em outras entrevistas que se um atleta tem 12 meses de contrato, por que eu só vou utilizar ele durante 8, 9 meses? A gente vai utilizar o atleta até o fim. Se o fim vai ser neste final de contrato ou no próximo, a gente não sabe. Mas todos nós sabemos o valor do Gemerson, o porquê que ele vem atuando bem, o quanto ele se dedica, assim como os demais jogadores. Aliás, esse é um ponto muito importante dentro do nosso dia a dia. Há um trabalho muito forte de todos os jogadores e há uma competitividade muito interessante hoje dentro do grupo de jogadores e isso talvez tenha feito a nossa equipe evoluir rapidamente. Então o Gemerson, assim como todos os outros jogadores, sabem muito bem aquilo que é necessário fazer para buscar um lugar no time. E quando você chega no time, você não pode de maneira alguma deixar cair, porque há necessidade também de se superar a cada momento, porque a camisa do Corinthians exige isso. E Wagner, boa noite. Paulo do Vale da Rádio Bandeirantes, queria saber a respeito do lado esquerdo. Hoje o Piton fez um grande jogo, é um jovem aí que o torcedor queria ver bastante e acho que tem gostado aí do que ele vem apresentando. Ao mesmo tempo, Fábio Santos é um jogador importante, um ídolo do Corinthians que tem um perfil de liderança também e que ajuda em outros momentos, até mesmo fora das 4 linhas. Hoje o Piton pode ser considerado o titular dessa equipe do Corinthians? Eu para te falar a verdade, eu não sei qual é a equipe titular do Corinthians. Hoje eu tenho vários atletas em condições de entrar e jogar. Aqueles que estão dando mais respostas têm jogado mais. Mas é importante dizer que numa semana de jogo de domingo, terça, quinta e domingo, invariavelmente a gente vai ter que fazer opções às vezes, né? O Fábio é um atleta diferenciado, não só dentro de campo e muito mais fora de campo. É um líder, um cara de uma inteligência acima, então tem nos ajudado bastante, entendeu a situação, tem conversado muito com o Piton e é muito importante quando você é jovem e entra no lugar de um atleta mais experiente que você tenha
esse apoio. E não só o Fábio, o Jô fez isso, o Gil fez isso, outros atletas também, porque eles entenderam o quanto que seria importante que a equipe evoluísse em termos táticos, como sistema de jogo e como individualidade também. Então hoje a gente tem alguns atletas jogando muito bem, tem outros que momentaneamente estão de fora, e essa competitividade ela só faz bem ao Corinthians. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Antes do campeonato, sempre se fala que os 4 grandes têm a obrigação de chegar à semifinal. Eu queria saber se você vê essa classificação, essa chegada à semifinal, como a missão cumprida do Corinthians, o mínimo estabelecido na sua visão para o campeonato estadual, e também sobre o time de quinta-feira. Joga o time que descansou hoje, ou você vai mesclar com alguns jogadores que atuaram há pouco aqui na Neoquímica Arena? Obrigado. Missão cumprida, não, né? Eu acho que o Corinthians ele vem desde o início do Campeonato Paulista somando pontos importantes para poder fazer, por exemplo, as quartas de final em casa, né? E a semifinal também em casa. Então é importante, quando você vislumbra alguma coisa dentro do campeonato, que você faça por merecer isso, né? O Corinthians ele somou pontos importantes no começo da competição, até porque nós sabíamos que paralelamente a gente ia jogar a Copa do Brasil, a Sul-Americana, então nós alteramos a equipe várias vezes por isso. E felizmente hoje a gente passou da Inter de Limeira, estamos na semifinal, mas a grandeza do clube pede mais, e a gente vai em busca de mais, com os pés no chão, sabendo que ainda tem muita coisa para ser evoluída, mas tendo a certeza que a gente evoluiu bastante nesse último mês, não só em termos de resultado, mas de conceito de jogo, daquilo que a gente tem visto individualmente dos atletas também. A partir do momento em que a gente vê uma equipe mudando o sistema e se adaptando rapidamente, não é simplesmente aquilo que o treinador pede, mas sim muito do entendimento tático dos atletas. Então isso também acabou casando de uma forma muito interessante. E sobre o time de quinta-feira, eu não tenho como falar. Eu espero a recuperação dos jogadores, há pensamento sobre a partida, é mais um jogo importante para nós, que a gente vai encarar da maneira mais eficaz possível, mas infelizmente hoje, com o jogo da Inter de Limeira ainda na cabeça, fica difícil a gente falar alguma coisa sobre quinta-feira. Mancini, Marcelo Braga do GE. Foi aí o terceiro jogo que você escalou a equipe nesse novo esquema, né, com 3 zagueiros, e queria que você fizesse um balanço. O que você acha que a equipe mais ganhou e quais vêm sendo os setores que vêm tendo mais dificuldade para conseguir entender essa nova forma de jogar? O Corinthians ficou muitos anos jogando em linha de 4 e agora vem sofrendo essa mudança que vem dando resultados positivos, né? Qual que é o seu balanço desta mudança? Um abraço. Olha, o balanço é que a gente evoluiu muito como equipe, como esquema tático, né? O esquema tático ele dá a possibilidade de individualmente as peças melhorarem, e individualmente a gente vive um ótimo momento, porque os atletas eles estão dando ao sistema tático aquela força que é necessário quando você precisa mudar, ou dentro de uma partida você tem que marcar mais adiantado ou mais atrás, né? E aí a gente vai entrar num dilema. O que acabou sendo fundamental? A mudança do esquema tático ou a mudança dos atletas? A mudança de uma nova maneira de jogar ou a individualidade dos atletas? Eu sou um cara que eu cobro muito a melhora individual do jogador. E eu acho que nisso a gente teve um ganho acentuado, porque João Vitor, Raul, algumas peças, Piton, mesmo Rony, alguns jovens acabaram evoluindo e maturando rapidamente. Então este é um trabalho que não é de hoje, não é dessa semana. A gente vem tentando melhorar os atletas mais jovens, e essa conexão com os mais experientes ela é muito importante. Eu citei aqui o fato do Fábio, do Gil, do Jô estarem sempre próximos deles, com muita conversa, falando. Nós temos tido muito
tempo de concentração em função da bolha, em função de viagens, de jogos seguidos, dentro de aviões, e é também uma possibilidade que nós temos de uma integração maior. Então eu vejo hoje que a equipe melhorou bastante por causa de um sistema de jogo, mas principalmente pela individualidade de cada jogador que entendeu o sistema e está se doando. O Corinthians hoje é uma equipe mais competitiva, é uma equipe que consegue marcar melhor, e isso tem sido fundamental para ambas as coisas que eu disse. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa semana. O Corinthians conseguiu a classificação importante para a semifinal. Na próxima quinta-feira joga contra o Peñarol pela Sul-Americana e no domingo já tem a disputa da semifinal dentro desse estadual. Essa é a semana mais importante desde que você chegou ao comando técnico do time do Corinthians? Obrigado, abraço para você. Olha, eu vou um pouquinho além. Essa é a semana mais gostosa do Corinthians, porque o jogador, o treinador, a gente quer jogar. Nós sabemos que o que muda na nossa vida são as partidas, são as conquistas, são os títulos, mas é muito importante quando você está dentro de campo, porque é duro quando você tem um jogo de domingo e volta a jogar só no outro domingo. O dia que você ganha, você passa uma semana bacana, o dia que perde, você passa uma semana difícil. Então, nós que temos uma vida dentro do futebol, é importante jogar. É lógico que a pandemia acabou, de certa forma, potencializando isso. Mas é importante quando você tem decisões na terça, na quinta, no outro domingo, e na outra quarta, e no outro domingo, e assim por diante. Eu acho importante que todos nós entendamos aquilo que é o momento do futebol. E para isso a gente tem que, óbvio, respeitar a individualidade e a recuperação de cada atleta, mas acima de tudo tentar usar isso a nosso favor. Hoje nós temos um elenco um pouquinho maior para suprir exatamente essa deficiência, mas ao mesmo tempo você tem mais mãos tentando ajudar. E desde que você tenha um ambiente bacana, um dia a dia saudável, você consegue tirar de cada uma dessas pessoas algo a mais que tem sido fundamental neste momento. Mancini, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Parabéns pela vitória. Corinthians consistente, mais uma vez jogando nessa formação com 3 zagueiros. Eu queria saber justamente, depois dessa evolução do time, se você acha que de fato a equipe está crescendo na hora certa, no momento decisivo da temporada, e se hoje, diferentemente do que muitos apontavam no início da temporada, dá para colocar o Corinthians como um forte candidato ao título do Campeonato Paulista. Obrigado, boa noite. Olha, eu sempre vi o Corinthians dessa forma, como um dos candidatos. Muita gente julgou diferente, é a opinião de cada um, ao mesmo tempo que eu respeito, eu tenho a minha opinião. Então eu sempre vislumbrei que nós tínhamos condições de chegar, mesmo com as críticas, mesmo com os elogios, que fazem parte do nosso dia a dia. O mais importante é quando você tem um planejamento, e eu já falei muitas vezes aqui sentado, usando esse microfone, sobre planejamento, aquilo que nós pensávamos lá atrás, a dificuldade que nós tivemos em alguns momentos, como os casos seguidos de Covid, algumas viagens e jogos fora do estado de São Paulo, a equipe teve um desequilíbrio, mas se recuperou, voltou a jogar bem, está em crescimento. Eu não acho que ainda está bom, eu acho que tem muita coisa a ser ajustada, inclusive hoje no intervalo a gente ajustou, porque é necessário que sempre sejam feitos ajustes, porque um dia você tem em potencial de se jogar bem um setor e outro sofre um pouquinho mais, aí depende do seu adversário, mas enfim, acho que nós estamos no caminho certo. Tem muita coisa a ser melhorada ainda, não acho que o Corinthians está pronto ainda, e eu acho que isso é muito importante quando você tem essa reflexão daquilo que tem que melhorar e daquilo que está no caminho certo. Então hoje eu vejo o Corinthians muito com os pés no chão,
andando no caminho certo. Tem muita coisa a ser feita ainda. Eu não quero de maneira alguma passar nada além do normal. Eu sempre fui um cara realista, sincero nas minhas declarações e continuo dessa forma. Acho que o Corinthians tem muito a melhorar. Obrigado, Mancini, aos repórteres e a todos que nos acompanharam aqui ao vivo pela Corinthians.